Fala pessoal, beleza? Pessoal, estou me preparando aqui para fazer uma sustentação oral amanhã, né? Estou fazendo alguns estudos aqui, vou mostrar um pouco para vocês como eu me preparo, como eu estudo para esse tipo de sustentação, tá? A ação versa sobre a concessão do BPC Loas para uma moça que tem HIV, tá? O pedido foi de auxílio assistencial à pessoa com deficiência, né? Porém, o perito na parte administrativa não reconheceu a deficiência, né? Falou que ela estava apta a exercer atividade laborativa, porém nós ingressamos com uma ação judicial com base no estigma social por causa da doença. Ela já é uma senhora com uma certa idade, né? E aí, por ser pessoa com esse tipo de enfermidade, ela não consegue emprego, porque todos os lugares que ela procura emprego, ela não consegue, de forma velada, as empresas acabam não contratando por causa da doença, né? Que tem que estar sempre tomando remédios, coquetéis, fazendo tratamento, né? E há alguns efeitos colaterais por esse motivo. Então, pelo estigma social, nós fizemos a comparação, a analogia com a deficiência e entramos com o pedido de BPC Loas. Em primeira instância, esse pedido ele foi negado, tá? Foi indeferido o pedido, então nós recorremos aí para a turma recursal e amanhã está em pauta o julgamento entre os juízes que compõem a turma, e aí eu vou fazer essa sustentação oral. Então vou mostrar um pouco para vocês aqui de como foi o estudo, como foi a preparação, alguns temas que eu procurei, algumas jurisprudências, entendimento do tribunal. Achei um bem interessante do TRF4, que concedeu esse tipo de benefício a uma moça de apenas 30 anos, tá? Por estigma social, ela estava apta a exercer atividade laborativa, né? Ela era assintomática, porém, por ser pessoa com HIV, os empregos que ela procuravam acabavam sendo não concedidos para ela, ela não era contratada. Então vou gravar, também vou estar gravando essa sustentação, vou estar deixando lá no canal do YouTube, quem quiser assistir, vamos deixar o link. Então estou me preparando hoje, na verdade já tem uma semana aí que eu estou me preparando para fazer essa sustentação, e amanhã será o dia da sustentação, que aí eu vou deixar aqui para vocês, tá bom? Valeu pessoal, uma boa semana a todos, que Deus os abençoe e vamos para cima aí, buscando sempre o direito àquelas pessoas que necessitam, né? Algo interessante que é necessário falar, ela estava e está em condição de miserabilidade, que é um dos requisitos para requerimento do benefício, né? Então, em caso de indeferimento desse pedido, é condenar essa senhora a viver o resto da sua vida nessa situação de miserabilidade, tá? Então, por isso que estamos brigando por esse direito. Valeu, pessoal. Forte abraço. Deus abençoe. Então, prosseguindo na sessão, agora eu apregou o feito da linha 75, o processo 50, em que a autora em face do INSS. Escrito o Dr. Leonildo Fernandes da Silva. Dr. Leonildo, boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde. Doutor, tem a palavra por 10 minutos para a sustentação oral. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar o senhor relator, assim como os demais integrantes desta egrégia segunda turma recursal. Senhores, trata-se do pedido de benefício assistencial, mais popularmente conhecido como BPC Loas, requerido pela senhora. Uma senhora de 48 anos de idade. Preliminarmente, vale dizer que fato aqui controvertido são as barreiras impeditivas suportadas pela requerente, uma vez que já fora reconhecido sua condição de miserabilidade por meio do laudo socioeconômico de ID 148436474, onde constam as fotos da residência, e ID 168436468, onde consta o laudo. O benefício ora pleiteado tem por finalidade alcançar pessoas que vivam em pleno estado de miserabilidade e tem por objetivo principal amparar pessoas à margem da sociedade e que não podem prover seu sustento. Vale frisar que tal benefício está amparado em nossa Carta Magna, a Constituição Federal, no artigo 203. Excelências, este benefício é destinado para idosos acima de 65 anos de idade e para pessoas com deficiência.
No caso de pessoas com deficiência, para ter direito ao recebimento do benefício de prestação continuada, é necessário comprovar que a pessoa possui limitações físicas, intelectuais, mentais ou motoras que a impedem de exercer efetivamente uma vida plena em sociedade, por meio do trabalho e do relacionamento interpessoal. Ou seja, nobres julgadores, não são apenas deficientes físicos que possuem esse direito, mas também pessoas com transtornos mentais e indivíduos com graves e permanentes problemas de saúde, o que é o caso. Via de regra, o juiz não é obrigado a analisar as condições pessoais e sociais do requerente, ao analisar a incapacidade para o trabalho. Digo isso com base na súmula 77 da TNU. No entanto, no caso de pessoa com HIV, isso é diferente. A súmula 78 abre uma exceção ao que dispõe a súmula 77 e determina que, nesses casos, o julgador deverá verificar as condições pessoais, sociais, econômicas e culturais da pessoa para analisar a incapacidade em sentido amplo. Cito aqui a súmula 78. Abre aspas. Comprovado que o requerente de benefício é portador do vírus HIV, cabe ao julgador verificar as condições pessoais, sociais, econômicas e culturais, de forma a analisar a incapacidade em sentido amplo e em face da elevada estigmação social da doença. Fecha aspas. Dessa forma, além de analisar a incapacidade física, é preciso também analisar a incapacidade social da pessoa com HIV, a fim de determinar sua incapacidade em sentido amplo. É certo que o conceito de deficiência, ao longo dos anos, passou por transformações, sendo hoje conceituada pelo preâmbulo da Convenção Internacional sobre os Direitos Humanos das Pessoas com Deficiência, em a linha E, como sendo a deficiência, um conceito em evolução e que a deficiência resulta da interação entre pessoas com deficiência e as barreiras devidas às atividades e ao ambiente que impedem a plena e efetiva participação dessas pessoas na sociedade, em igualdade de oportunidade com as demais pessoas. Logo, para fim de concessão do BPC, é proibido conceituar a deficiência que enseja o acesso ao benefício como aquela que incapacite a pessoa para a vida independente e para o trabalho. Assim, deficiente passa a ser aquele que possui algum tipo de impedimento que, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. E é nesse conceito aprimorado de deficiência que deve ser analisado o requerimento de concessão do BPC à pessoa com HIV, por incapacidade social. A incapacidade social ocorre quando a sociedade incapacita o segurado às atividades laborais, mesmo estando ele apto física e mentalmente para o exercício do seu trabalho. Ou seja, a sociedade cria barreiras sociais que acabam por excluir a pessoa do seu meio, o que infelizmente ainda acontece com as pessoas com AIDS. Recentemente, o Tribunal Federal da 4ª Região divulgou em seu portal uma notícia com o seguinte título, abre aspas, TRF4 concede benefício assistencial à mulher com HIV, rejeitada socialmente, fecha aspas. Neste caso, em específico, a mulher tinha apenas 30 anos de idade e era pessoa com HIV, tendo o magistrado consignado que, abre aspas, diante da resistência de parte da sociedade em aceitar com normalidade pessoas portadoras dessa moléstia, sua inserção no mercado de trabalho praticamente inexiste. Fecha aspas. A 6ª turma da Corte entendeu que ficou evidenciado a incapacidade da autora com relação ao trabalho devido ao estigma social, não por incapacidade física, além de a renda familiar dela ser insuficiente. Vale ressaltar que a incapacidade para a vida independente não exige que a pessoa possua uma vida vegetativa ou incapaz de se locomover. Não significa incapacidade para as atividades básicas do ser humano, tais como alimentar-se, fazer a higiene pessoal e vestir-se sozinho. Não impõe a incapacidade de se expressar ou se comunicar e não pressupõe dependência total de terceiros. Ora, nobres julgadores, há de se reconhecer que a pessoa com AIDS sofre acentuada resistência de grande parte da sociedade, inclusive do meio empresarial.
o estigma a que está sujeito é ainda bastante profundo, interferindo sobremaneira nas suas chances de se colocar profissionalmente no mercado de trabalho. No mais, é imprescindível ressaltar que no presente caso trata-se de uma senhora de 48 anos de idade e com baixa instrução e escolaridade. Excelências, negar provimento ao recurso e assim impedir a autora de acessar o benefício ora pleiteado é condená-la de forma perpétua a um estado de miserabilidade, afastando-a assim do direito à dignidade da pessoa humana. Diante do exposto, como forma de extrema justiça, requer a autora a reforma da sentença, dando-se provimento ao presente recurso para condenar o INSS a conceder o benefício assistencial ora pleiteado, com a imediata implementação do benefício, tendo em vista o caráter alimentício do mesmo e o pagamento dos valores retroativos desde a data do requerimento. Muito obrigado a todos pela atenção, tenham uma ótima tarde e é como sustento. Obrigado, doutor Leonildo, parabenizo pela excelente apresentação. Passo a palavra ao doutor Alexandre. Parabéns, doutor. Boa mesmo a sustentação oral. Realmente, o senhor conseguiu pegar a subjetividade necessária para sustentar oralmente. Mas vamos ao caso. Veja bem, é um caso de HIV. A pessoa tem 47, 48 anos, tá? Com diagnóstico de HIV em 2018. A verdade, doutor, é que eu estou mantendo a sentença. E a análise é quase toda subjetiva, porque o laudo pericial disse claramente, ela não é incapaz. Por quê? Porque a doença ela está praticamente escondida. Ela não tem nenhuma representação, é indetectável o exame viral dela. E carga viral indetectável nem passa a doença. Tá? Essa que é a verdade. Mas veja, o que fica? Nós temos uma pessoa com carga viral indetectável, sem nenhuma aparência de doença oportunista, óbvio, até porque a carga viral indetectável decorre, bem como sem nenhuma marca ou demonstração clara dessa condição dela. Veja, nós estamos dizendo, pelo que eu vi no processo, ela nunca trabalhou. Nunca. Então, veja, o que é que houve nesse período que, a partir de 2018, de repente, ela não consegue mais nenhum tipo de atividade? Essa é a grande questão. Eu posso dizer que é por causa do HIV, ela não vai conseguir arrumar emprego, ela não tem capacidade de arrumar, porque ela é relativamente jovem, com carga viral indetectável, portanto, ela não tem nenhuma representação física, nenhum problema de saúde e nenhuma dificuldade a não ser a própria vida dela normal. Hoje em dia, o estigma existe, mas em muito menor escala do que há 5 ou 10 anos atrás. E a gente tem uma representação clara disso na evolução dos nossos processos. A gente viu o que foi acontecendo. Essa questão de carga viral indetectável não existia antes. As pessoas vinham, mesmo bem, eram bem, não muito, porque elas vinham sofridas. Os próprios remédios eram violentos e tornavam a pessoa incapaz até pelos remédios dela. O que fica essa pessoa tem impedimento de longo prazo para LOAS, nós estamos aplicando LOAS, hein? Certo? Eu entendo que o juiz acertou. É um benefício assistencial com a pessoa de HIV indetectável, sem nenhuma representação de doença oportunista, com baixa idade, proporcionalmente, tá? É mais nova do que eu, inclusive, o que também não é grande coisa hoje em dia, mas em resumo, eu estou mantendo a sentença, tá? Não é uma questão fácil, mas eu acho que a decisão do juiz foi justa, foi a correta, a melhor de aplicar. Obrigado. Passo a palavra ao doutor Clécio. Também cumprimento o excelentíssimo advogado doutor Leonildo pela brilhante sustentação oral e por todo o trabalho desenvolvido. Cumprimento também o nobre relator pelo excelente voto que proferido. Realmente, a legislação ela exige um impedimento, né, de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, ao qual a TNU acrescentou com a súmula, né, a súmula 78, o social, para quem sofre a discriminação em virtude de HIV. Mas aí que vem a chave, inclusive daquele julgado que o doutor leu.
é que aquela pessoa ela sofreu a discriminação, né? E no caso aqui, como bem citou o doutor Alexandre, até ela falou por perito que nunca tinha trabalhado até os 47 anos, e fica essa contradição, né, do que estaria realmente impedindo ela de trabalhar se foi essa discriminação. E eu lembro que a portaria 1246 lá do Ministério do Trabalho, ela proíbe, né, o exame admissional teste de HIV. Então, para que nós reconhecêssemos, senão fica uma coisa retórica, teórica, abstrata, né? De fazer uma ligação direta entre a doença e já a concessão do benefício, o que não é o caso, né? Tem que ser analisada a existência de uma discriminação. Então, quem discriminou, em que contratação, qual tipo de discriminação está sofrendo? Óbvio que a gente sabe da nossa sociedade preconceituosa, etc., né? Mas para que nós concedamos o benefício, seria necessária a alegação e a produção dessas provas aí concretas para se dizer que esse estigma está perseguindo ela de modo a acrescentar o estigma como um dos requisitos e impedimentos ali de longo prazo, como fez aí a TNU, né? Portanto, eu acompanho integralmente o brilhante voto do excelentíssimo relator e desprovejo o recurso. Obrigado, doutor Clécio. Eu também parabenizo o advogado pela sustentação oral e o relator também, um voto bem minucioso, abordou todos os aspectos que envolvem a questão, como a gente já estamos aqui já de longa data na turma recursal, já julgamos inúmeros casos. Lembro que há 10 anos atrás a permissibilidade de concessões de benefícios dessa natureza eram bem maiores, né? A jurisprudência caminhou, a exemplo do dano moral. O dano moral também, quando nasce, toda criança que nasce, parece que ela chora bastante, com o tempo o choro vai diminuindo, e a jurisprudência também caminha nesse aspecto. No dano moral, no começo, os danos morais eram arbitrados em modo excessivo, talvez pela inovação, e posteriormente a jurisprudência veio lapidando para valores menores. E no caso de portadores de HIV também, essa questão do encaixe no mercado de trabalho, por questão de estigma social, praticamente deixou de existir, como bem apontou o doutor Alexandre com relação à elaboração de exames médicos, que conseguem verificar essa carga e daí inferir uma determinada insuficiência laborativa, e o doutor Clécio no tocante à impossibilidade de exigência de exames pré-admissionais que fizessem alusão a eventual contágio ou portador da doença. Então, com essas considerações, eu acompanho o voto do relator, então proclamo o resultado do julgamento. A turma, por unanimidade, negou o provimento ao recurso. Doutor Leonildo, muito obrigado, boa tarde. Fala pessoal, tudo bem? Vocês acabaram de assistir agora a sustentação oral na segunda turma recursal do TRF3, né, onde nós estávamos pleiteando ali o BPC Loas para uma senhora de 48 anos, que é uma pessoa com HIV. O benefício ele foi indeferido primeiro administrativamente, entramos com a ação e aí recorremos, e na turma recursal eles não deram provimento ao recurso porque eles entenderam que ela não tinha um passado de vida contributiva. O que é isso? Eles entenderam que antes da descoberta da doença, ela já não trabalhava. Então não tinha por que eles concederem um benefício com base na alegação de que ela era impedida de trabalhar, tendo em vista que antes ela já não existia nenhum tipo de atividade laborativa, né? E outra coisa que pegou bastante foi a respeito do estigma social, né? Tendo em vista que atualmente foram desenvolvidas outras técnicas e outros medicamentos que não trazem um efeito colateral que deixa a pessoa tão debilitada. Então eles entenderam que esse estigma social, até com base em algumas resoluções, né, do Ministério do Trabalho, não pode ser pedido um exame admissional para descobrir esse tipo de doença, e também que a carga viral dela era muito baixa, e mesmo que passasse por um exame, se não fosse um exame tão detalhado assim, não teria como descobrir, não teria como ter essa descoberta. Então eles negaram o provimento ao recurso. O que poderia ser feito seria aí um recurso extraordinário, no caso para o STF, caso ferisse alguma coisa que estivesse ali na Constituição Federal, o que não é o caso. Então o processo ele vai se encerrar por ali, né? Vai ser proferido o acórdão, foi voto por unanimidade, então não há o que mais se fazer. Então o processo encerra ali, depois da sustentação oral e da decisão dos juízes que compõem a turma recursal. Tá bom, pessoal? Então, obrigado aí por
por assistir. Espero que tenham gostado, espero que sirva aí de aprendizado para outros advogados, outros colegas que queiram também ou estejam pensando em entrar com esse tipo de ação, que dependendo da situação não vai ser concedido, a não ser que consiga provar que antes ela trabalhou e que sofreu algum dano por esse motivo, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Fica com Deus, um forte abraço.